nunca usei pra nada, eu consegui com isso basicamente R$300 em uma semana. Uns post-its, esses dois enxergar muito que muito assim, pra você visualizar o que eu falei, que eu queria mostrar. Ai, que lindo, né? Ótimo. Peixinhos dourados. Boa tarde, gente. E aí, como vocês estão? Eu espero que sejam bem. Meu nome é Nicole Fuji e vamos lá começar esse vídeo. Eu queria muito trazer pra vocês a minha ideia de planejamento de um desafio que eu vou fazer comigo mesma. E eu queria trazer esse assunto aqui no canal, primeiro porque faz parte do desafio já é a primeira etapa do desafio e a gente vai fazer essa primeira etapa juntos. E segundo que eu queria conversar muito com vocês sobre essa questão de desafios, porque, sendo muito sincera com vocês, eu passei por vários mini desafios que eu coloquei pra mim mesma, e se você tá precisando de um auxílio, assim, de uma ajudinha... Ai, talvez meu celular caia. Se você tá precisando, assim, retomar sua autoconfiança, porque você já começou várias e várias vezes a querer adicionar algum hábito, ou então melhorar no seu trabalho, melhorar nos seus estudos, melhorar alguma coisa na sua vida, e você sente aquela travação do tipo, cara, eu já tentei diversos caminhos e não muda o resultado, eu já fiz várias coisas a ponto de estar cansada, estar cansado, parece que não vai, sabe? Não tem resultado, não anda pra frente, as coisas não mudam, a realidade não muda. Então, se você tá nesse momento de vida, esse vídeo com certeza é pra você e eu tô muito ansiosa pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal. A gente tá com um pouquinho mais de 200 inscritos. Eu tô querendo muito bater pelo menos 1000 inscritos até o final do ano. E já me segue lá nas outras redes sociais. Vamos lá, a gente vai montar um desafio juntos, mas é um desafio que eu quero mais mostrar, mais documentar o que eu vou fazer. E eu vou fazer um desafio que ele é de 90 dias de criação de conteúdo, mas calma que vocês vão entender. Eu vi esse vídeo de uma gringa, acho que o nome dela é April, uma querida, eu amei esse vídeo dela. É um desafio que ela mesma já fez 2 vezes até ela ir se tornar uma grande referência no YouTube, tem mais de 100 mil inscritos. E eu tô querendo fazer esse desafio dela, tá? Dou todo o crédito pra ela, inclusive vou deixar o vídeo dela linkado aqui. E a gente vai começar a montar a primeira etapa que ela mostra. São 90 dias, mas na verdade são 12 semanas, o que daria ali 84 dias, na verdade. Mas, como é muito mais fácil pra gente entrar ali em 12 semanas, pensar num desafio que é cansativo, pensar, poxa, são 12 semanas, é um número muito menor, né, do que a gente pensar, nossa, 90 dias, nem sei quantos meses dá isso, sabe? Então a gente vou querer encurtar, usar essa estratégia de números mesmo, pra ficar um pouquinho mais fácil de realizar esse desafio. E a gente vai montar ele juntos porque eu vou usar o meu quadro que eu tenho ali. São 3 fases do desafio e cada um tem um número certo de semanas, mas eu quero, além de documentar, primeiro de tudo trazer uma certa reflexão aqui pro começo, porque, que nem eu falei, se você tá nesse momento de vida, eu preciso dizer pra você que eu também tava e eu passei por vários mini desafios, que nem eu falei, que eu mesma colocava pra mim. E era principalmente com criação de conteúdo, lá pro Instagram principalmente. Então eu falava assim, bom, vou postar 21 dias sendo hábitos saudáveis, todos os dias um vlog curtinho mostrando os meus hábitos. Ah, eu vou fazer 7 dias com 7 conselhos de desenvolvimento pessoal. E eram conteúdos que sempre floparam muito. Com isso eu sempre desanimava no meio do caminho e eu nem terminava de postar os dias que eu falava, porque pra mim eu não tava postando nada pra ninguém tava vendo, não tava fazendo a menor diferença, eu tava super cansada pra produzir os conteúdos, pra não ter resultado, sabe? Então eu sempre acabava flopando, me frustrando, e aí eu acabava nem postando. Por mais que eu continuasse com os hábitos saudáveis na minha rotina, eu não gravava e não postava. E o que mudou de lá pra cá, que é o que me dá a autoconfiança suficiente pra estar aqui vindo falar com vocês e mostrando o planejamento do meu desafio antes mesmo de começar ele, né? É aquele negócio de você não falar os seus sonhos, os seus planos antes de ter realizado eles, mas eu acredito muito no conteúdo documental, então eu vou trazer sim isso aqui. E o que mudou? Eu fiz um desafio comigo mesma esses tempos atrás, assim, 2 semanas atrás, tá? Eu tava muito frustrada e eu tava na sala de aula, eu tava tendo uma aula à tarde que é optativa, que, ai, sério, eu acho ela muito chata.
e muito cansativa, sabe? Eu não sinto que me agrega muito. Aí nisso, eu tava conversando com a minha amiga Sabrina da faculdade e ela tava percebendo o quão mal eu tava, porque eu sempre quis empreender, desde que eu entrei na faculdade e eu via muitas meninas no Instagram, principalmente mulheres, empreendendo, tendo sucesso, e eu me sentia o tempo todo atrasada, eu me sentia que eu já devia ter um produto, que eu já devia ter um negócio, que eu já devia ter uma empresa e que essa empresa já deveria estar tendo sucesso, sabe? Eu sempre quis acelerar muito esse processo. E nesse dia, eu tava falando com a Sabrina, porque eu realmente tava bem mal, tava me comparando bastante, porque adivinhem, por mais que eu estudo, que eu dou dicas pra vocês, que eu passo estratégias, eu sou um ser humano como todos os outros e eu também me sinto muito pra baixo em alguns momentos, a gente se compara demais, é normal. Mas enfim, tendo em vista que eu estava me comparando e que eu percebi que eu tava com uma energia bem baixa, eu fui conversar com a minha amiga, porque eu sabia que ela ia conseguir me deixar um pouco mais pra cima ou até me trazer soluções, que foi o que aconteceu. Quem já me segue nas redes sociais sabe do que eu tô falando. Essa minha amiga percebeu o quanto eu tava querendo empreender e ela falou assim: a gente já tinha feito o desafio Cutting das Gostosas lá em julho, que a gente fez um desafio para emagrecer, que nós duas tivemos resultados. E aí ela falou, cara, vamos pegar setembro e vamos fazer então um desafio sobre empreendedorismo. Vamos tentar empreender qualquer coisa. E não é nós duas juntas, é nós duas separadas. Então a gente entrou no ChatGPT e começou a colocar todos os nossos interesses. E nessa época eu tinha acabado de começar a postar conteúdo no TikTok, sobre vestibular, e tinha dado muito bom. Tem um vídeo lá que tem 22 mil visualizações, outro que tem 10 mil visualizações, então assim, tava super bom. E resumindo a história, eu falei isso pro ChatGPT e ele me deu a ideia de fazer 7 dias de mentoria pra quem queria passar na FUVEST, igual eu passei em primeiro lugar. E aí na hora me veio esse estalo, eu falei, Sabrina, vai ser isso. Logo na semana seguinte teve a semana da independência, né? E aí eu não tive aula nenhum dos 7 dias, falei, cara, vou catar e vou gravar os 7 dias das 7 aulas da mentoria. E aí no final das contas eu comecei a divulgar no meu TikTok, coloquei lá um formulário para quem quisesse participar. Tinha que fazer um Pix de R$ 25, foi um valor muito simbólico, até porque o conteúdo das aulas, gente, de verdade, é muito valioso. Eu usei muitos livros de referência, de base de estudos, além da minha experiência tendo passado em primeiro lugar na FUVEST, então assim, ficou uma mentoria muito completa, muito boa, e R$ 25 assim não era nada, mas quem quer passar na FUVEST também são pessoas que querem a faculdade por ser pública, né, então eu achei um valor justo, e eu consegui com isso basicamente R$ 300 em uma semana. E isso me deixou muito empolgada. E apesar de você parar pra pensar que R$ 300 em uma semana, se pegar 4 semanas, não daria nem um salário mínimo, em contrapartida, se você parar pra pensar o tanto de valor e experiência que eu ganhei gravando aulas, melhorando minha didática, melhorando minha oratória, aumentando minha confiança de que eu era capaz de gravar uma mentoria em 7 dias, em uma semana, entregar muito conteúdo, entregar muito valor, e até hoje ter alunos que estão me mandando mensagens falando dos feedbacks, do quanto eles já aumentaram de nota, de corte, de simulados que eles estão fazendo. É assim, surreal mesmo. Depois de eu fazer esse desafio, o que mais mudou dentro de mim é que antes eu tinha muito medo de fazer desafios justamente por causa do meu histórico, por causa do meu passado de desistências no meio do caminho, por causa do meu passado de que eu não era capaz de fazer algo e ter sucesso naquele algo, porque normalmente flopava. E isso mudou completamente a partir do momento que eu fiz um desafio, que ele fosse intenso, que ele fosse difícil, mas ao mesmo tempo ele estivesse dentro da minha base de conhecimento, dentro do que eu era capaz, lógico, dando uma forçada, porque eu nunca tinha gravado 7 vídeos pro YouTube, em nível pro YouTube, tá numa playlist fechada a mentoria. Então, eu consigo fazer 7 vídeos, assim, um a cada dia. Eu nunca fiz isso aqui nem no canal. E a partir do momento que eu terminei aquele desafio, eu percebi que a única coisa que eu pensava a hora que eu terminei ele foi: qual vai ser o próximo desafio? E isso foi uma virada de chave muito grotesca na minha vida, porque eu parei de ter medo de desafios pra passar a ser a pessoa que quer ter desafios e que quer ir bater de frente com eles e quer, tipo, continuar, sabe? E assim que terminar um, eu já quero começar outro de novo. E não porque é uma corrida desenfreada, mas justamente porque eu percebo que eu tenho muito potencial e os desafios, eles podem trabalhar em diferentes áreas na nossa vida pra gente ir dando meio que intensivões em cada uma das áreas até a gente se sentir meio que num equilíbrio, assim.
E eu queria fazer isso justamente agora aqui com o YouTube. Eu fiquei umas 3, 4 semanas sem conseguir postar nada porque eu tava focada só na mentoria. E eu quero muito fazer esse canal crescer, então eu decidi fazer esse desafio aí de 90 dias voltado somente para o YouTube, dedicado exclusivamente a vocês. Sem mais enrolações, esse aqui é o quadro que eu falei pra vocês. Eu tenho esse quadro aqui que eu nunca usei pra nada, basicamente, então eu vou querer usar ele agora. A única coisa que tem é uma frase de um biscoito da sorte que eu ganhei. Se você pensa e age como sempre fez, vai ser o que sempre foi. E a gente quer mudar isso. Então é exatamente com isso que a gente vai usar de referência. E aqui embaixo tem alguns alfinetes que falam, eu nunca lembro o nome desse negocinho, mas é pra colocar aqui e prender o que você quiser no quadro. E vamos lá, como eu não lembro de cabeça o nosso desafio, eu vou abrir aqui no meu iPad pra gente dar uma olhada no vídeo da gringa de novo e conseguir montar. Mas pelo que eu me lembro é o seguinte, eu vou catar uns post-its pra colocar aqui semana a semana. Tem o template no Notion também que ela fez e disponibilizou de graça pra conseguir fazer esse desafio. Eu tô assim, chocada, eu tô muito animada pra fazer. E basicamente o que eu lembro, eu vou colocar post-its aqui com as 12 semanas das 3 fases, repartir aqui em 3. E aí a primeira fase são 4 semanas. De 1 a 4, então, é um mês dedicado à primeira fase. E a semana 1 é justamente o planejamento da organização e a divulgação de que você vai tentar fazer esse desafio. Eu poderia só fazer um post aqui no YouTube falando, oi gente, então, vou tentar postar não sei o que. E eu talvez use, eu nunca usei postagem assim de YouTube, que é só escrevendo coisa, não sei se vocês gostam. Mas decidi realmente gravar e trazer isso em vídeo. E aí a primeira semana vai estar aqui, primeira, segunda, terceira e quarta. A segunda fase é um intensivão de criação de conteúdo da semana 5 a 9. Então são 5, 6, 7, 8, 9. São 5 semanas só de criação de conteúdo muito intenso. Se não me engano, postando 2 vídeos por semana. E as semanas 10, 11 e 12, que são as 3 últimas, é pra gente desacelerar e fazer exatamente o oposto. E aí a postagem de conteúdo é um vídeo a cada 2 semanas. Porque aí o foco, basicamente, é que aqui no primeiro é planejamento, o primeiro mês, os primeiros 4 semanas. As 5 semanas do meio é intensivão de testagem de conteúdos. Então a gente vai usar realmente como um laboratório o YouTube. Eu vou entregar vários conteúdos de diferentes formatos, diferentes tipos, diferentes técnicas, pra gente ir abordando e ajustando conteúdos que sejam legais pra mim, que eu goste de produzir e que vocês também gostem de assistir. É basicamente isso, é tentando fazer um teste aqui de laboratório até a gente encontrar um conteúdo que seja bom. E a terceira fase é aprimorar e aperfeiçoar o conteúdo para que ele seja de alta qualidade. Então, basicamente, o desafio é esse e a gente vai montar aqui os post-its agora juntos. Gente, eu comprei uma bolsa essa semana, marrom. Eu tô completamente apaixonada, eu preciso mostrar pra vocês. Aqui está nosso cantinho de produção de coisas. Eu deveria fazer na mesa? Talvez, mas tá com bastante coisa ali, então vamos deixar quieto. E eu não sei se vocês perceberam, mas a gente teve aqui, eu pintei as paredes do quarto pra reformular ele. Nova vida, novo quarto. E, enfim, vamos começar usando aqui. Já separei aqui meu estojo. Eu preciso pegar os post-its. Ai, a bolsa marrom está aqui, gente. Olha que coisa mais linda. A minha da faculdade tinha estourado, eu usava mochila, né? E aí eu encontrei essa bolsa linda, marrom, com esse pomponzinho, a coisa mais linda do mundo. Vou deixar ela aqui de fundinho também. Eu tô com medo de ficar na frente de vocês, mas acho que eu não tô, não. Eu tenho aqui comigo alguns post-its, tá aparecendo aqui embaixo. Eu tenho aqui alguns post-its, esses dois que são retangulares. Esse aqui é branco, é bloco de nota mais. E aí eu tenho de post-it esse branquinho, esse roxo, o rosa e o azul eu acho que acabou. Eu tenho aqui dentro do meu... Ok, o rosa tava com coisa escrita, mas eu consegui encontrar, vou usar essas 3 cores aqui. O azul, o amarelo e o roxo. Eu vou deixar esses aqui pro lado que eu não vou usar. Essa é a dublagem automática, né? Não sei como é que eu vou tirar ela. Mas enfim, essa aqui é o vídeo da Apriline. Não sei se é assim que fala o nome dela, Apriline. Vou chamar de April porque vai ser mais fácil pra gente. Tem 23 minutos esse vídeo. Tem várias fases com mini subtópicos, sabe? Então, tipo assim, a gente vai fazer aqui uma receita de um bom vídeo com qualidade. Aí tem, tipo, várias coisas dentro dele. Eu já assisti esse vídeo 2 vezes pra tentar entender o tanto de conteúdo que tem aqui dentro. E eu vou mostrar pra vocês, basicamente, como é que fica a divisão da semana.
Aqui, é exatamente esse o cronograma que eu quero montar nesse quadro. Então eu fazia ontem do jeito que eu falei, postando um vídeo por semana durante 4 semanas. Depois, 2 vídeos por semana da semana 5 à semana 9. E depois, no finalzinho, um vídeo a cada 2 semanas para as últimas 3 semanas. E a gente vai montar esse desafio aqui nesse mini quadro antes da gente ir depois. E eu vou mostrar para vocês o template no Notion e enfim, a gente vai elaborando todo esse desafio. Quero fazer esse quadro com as semanas. No Notion tem esse mesmo template, assim, para você visualizar. Só que você clica e ele vai abrindo o que você tem que fazer em cada semana. Como a gente não consegue fazer isso fisicamente aqui no quadro, eu quero ter ele realmente só para eu visualizar e mais me motivar, vamos dizer assim. Porque aí eu posso ir riscando, tirando os post-its. Provavelmente eu vou riscando pra gente ter essa visualização e isso gerar um pouquinho mais de motivação, sabe? Pra você ver e falar, nossa, mas faltam só tantas semanas, enfim. Eu vou colocando assim, eu quero colocar o wiki em inglês propositalmente, para eu ter de referência que é exatamente aquele quadro, que é exatamente esse vídeo como desafio mesmo. Se eu colocar semana 1, eu acho que não fica tão assim... Como é que eu posso dizer? Não dá tanto o gatilho de empolgação que eu tive na hora que eu estava assistindo aquele vídeo. Então eu quero que tenha relação direta com o fato de eu ter assistido o vídeo de uma gringa especificamente e ter me motivado a fazer esse desafio. Eu vou colocar ele desse jeito e aí depois embaixo talvez eu coloque uma palavra que descreva o que eu vou ter que fazer durante essa semana. Mas como eu ainda não abri o template para relembrar tudo que tem para fazer em cada uma, a gente vai deixando desse jeito. Até confirmei aqui se tava gravando, porque dá um medo de não estar gravando, a gente começar a falar sozinho. Mas eu queria aproveitar enquanto eu tô fazendo aqui e falar pra vocês uma coisa que eu esqueci. Mas basicamente, por que eu não tenho mais o medo de começar a fazer um desafio e acabar falhando? Porque eu passei a ter uma visualização sobre desafios muito mais sobre a experiência e os aprendizados que eles trazem, mesmo que você não chegue até o final, do que de fato querer realmente chegar até o final e ficar mirando na linha de chegada, sabe? Eu percebi o quanto, querendo ou não, eu melhorei a cada desafio que eu tive, mesmo que eu não tive visualização, mesmo que eu não tive mais visibilidade, que não aumentou o número de seguidor, não aconteceu nada, assim, com os desafios que eu fiz, por exemplo, lá no Instagram. Mesmo assim, eu melhorei os conteúdos que eu estava fazendo, sabe? Cada vídeo que eu fazia era um teste a mais de desafio, era você experimentando realmente. E eu passei a enxergar muito que, mesmo que em algum momento eu falhe nesse desafio, e com falhar eu digo assim, por exemplo, a semana das 5 a 9, inclusive, era para durar só 4 semanas, mas ela colocou uma semana a mais para caso você não consiga cumprir com os 2 vídeos por semana. Então é um desafio que eu gostei muito, porque ele leva muito em consideração o você dar o seu melhor, mesmo que não seja exatamente do jeito que a gente está planejando aqui nessas 4 primeiras semanas, sabe? E tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem um planejamento, a gente quer fazer dar certo, a gente quer ter resultado, mas não significa que só porque a gente quer e porque a gente tá se esforçando, a gente vai atingir o resultado que a gente deseja. Às vezes a gente tem que ter um desafio muito mais pra gente aprender com ele e não pra gente já chegar em algum lugar com ele, sabe? Tipo, tem muitos desafios, muitos momentos mesmo da nossa vida que a gente vai passar por um processo e aí eles não servem pra gente chegar na linha de chegada, mas eles servem pra gente talvez aprimorar o que será necessário pra um dia a gente alcançar essa linha de chegada. Então eu passei a ter muito mais esse tipo de visualização dentro da minha cabeça mesmo, na hora que eu tô fazendo um desafio. E pra mim tá tudo bem caso eu acabe falhando nesse desafio, tá? Caso eu não consiga terminar ele. Terminar eu vou, mesmo que seja meia boca, talvez seja na metade do caminho. Eu não tô realmente me cobrando em relação a isso do jeito que eu sempre me cobrei. Que sempre foi algo que mais me atrapalhava do que me incentivava de verdade. Inclusive eu li isso hoje sobre motivação no livro Porque Ninguém Me Disse Isso Antes. Vou até mostrar pra vocês. Aqui, exatamente nessa parte aqui. Mudar sua relação com o fracasso. Não sei se a luz aí vai estar ruim, mas ela fala basicamente a parte que eu grifei aqui.
Algo capaz de acabar com a motivação é a perspectiva de fracasso, mas isso depende da relação que temos com ele. A vergonha produz desejos de fuga e evitação, e não de sacudir a poeira e tentar de novo. Então, todas as vezes que eu tentei fazer um mini desafio e eu errei, eu senti vergonha por ter flopado ou por não ter conseguido, eu sentia vergonha. E isso mais te gera a vontade de sumir do mundo e desistir, nunca mais voltar a fazer um desafio do que realmente você querer fazer ele. E era o que eu vinha passando, eu não queria entrar em desafios porque me dava um mal-estar de já pensar que eu não seria capaz de continuar, ou não seria capaz de chegar até o final dele, sabe? Ou de realmente ter sucesso. Então ela fala, se quisermos persistir em algo e nos sentirmos motivados para continuar tentando, temos que pensar com cuidado em como reagimos ao fracasso ao longo do caminho. E eu senti que eu fiz exatamente isso quando eu botei a cara a tapa e fiz a mentoria. Eu mesmo assim, eu tentei mais uma vez. E a partir dessa vez que eu tentei, eu percebi o quanto eu tinha a ganhar com desafios. E aí a gente chega ao que eu falei, que eu queria mostrar pra vocês. A maioria das pessoas fica chocada, parênteses, inclusive eu, e surpresa ao descobrir que a autocrítica é mais propensa a levar a um aumento da depressão do que a motivação. Por outro lado, ter autocompaixão, tratar-se com bondade, respeito, franqueza e incentivo depois de um fracasso aumenta a motivação e leva a resultados melhores. Eu literalmente acabei de ler isso, ó, tô 2 páginas pro lado e é literalmente o cerne desse vídeo, é tudo que eu tô fazendo aqui. Eu tô usando muito mais me tratar com carinho e tentar de novo mais uma vez e respeitando o meu tempo e respeitando tudo que eu estou fazendo e tudo que eu tenho de capacidade no momento para fazer o meu melhor, mesmo que com isso eu acabe fracassando, porque é o que ela falou. O fracasso, o problema não é você fracassar, é como você vai reagir a esse fracasso, como você vai lidar com ele. E se você lida com autocompaixão, as coisas tendem a te motivar muito mais e a você querer realmente ir pra frente ao invés de se esconder igual a gente tava fazendo antes. Eu deixei esse espaço aqui porque eu vou tentar colocar aqui os tipos de vídeo, provavelmente. Eu vou colocar em folhinhas menores, sabe? Tipo assim, anotação pequenininha. Aí eu devo colocar aqui os 2 formatos que eu tô testando por semana. E aí provavelmente eu vou usar essa folha aqui. Vou cortar ela no meio, ou talvez até em menores pedacinhos assim, ó. E aí eu vou colocando durante as semanas, conforme eu for gravando, pra gente testar diferentes formatos. Primeira semana é exatamente isso, eu falar pra vocês publicamente que eu estou começando esse novo desafio e a gente tentar realmente começar ele aqui do zero e tentando com tudo que a gente tem ao nosso alcance. Vou colocar vocês aqui do meu ladinho, vou até fazer a pose pra gente ter aqui a nossa thumbnail. Ai, que lindo, né? Ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero muito que incentive vocês a irem atrás de desafios. A gente tá entrando no final do ano e tem aquela euforia de, meu Deus, eu não tive progresso, eu não tive resultado, eu tô atrasada. Calma, tem tempo ainda, a gente tem 3 meses até o final do ano, tem pelo menos 12 semanas, acho que são 14 que a gente tem agora, 15 contando com essa, eu acho. Eu sei que ia dar meio que certinho até o final do ano eu fazer esse desafio com as 12 semanas. E eu espero que motive vocês a realmente irem atrás de desafios e começarem a ter essa visão diferente sobre os desafios e sobre o fracasso, principalmente. Não sejam tão autocríticos, não tenham uma cobrança excessiva sobre vocês, mas realmente tentem fazer desafios que eles estejam dentro do que o James Clear chama no Hábitos Atômicos de zona de caixinhos dourados. Eu acho que é assim que chama, zona de caixinhos dourados. Que é quando você faz um desafio que ele não é nem tão fácil a ponto de ser entediante. Tipo, se você fizer qualquer coisa que é muito fácil, você perde o interesse porque é muito fácil, mas que não seja também tão difícil a ponto de você desistir por estar além das suas capacidades atuais. Então a zona de caixinhos de ouro é exatamente esse meio termo de nem tão fácil, mas um pouquinho difícil pra te tirar da zona de conforto, pra te trazer esse gostinho do desafio de você ir atrás. Deixa eu ver o horário. Ah, beleza. Eu tenho pilates agora, né? Mas é basicamente isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem de acompanhar essa jornada desses 90 dias aí, dessas 12 semanas que a gente vai ter pela frente. Eu espero muito conseguir trazer bastante conteúdo pra cá, pra gente conseguir crescer bastante. E não só nesse final do ano, não é como se eu fosse fazer as 12 semanas e depois... É isso, aumentei o número de inscritos, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Isso aqui é também pra me ajudar a melhorar os conteúdos, que nem eu falei pra vocês como que funciona esse desafio.
é realmente para lapidar o que vocês mais gostam de assistir, o que eu mais gosto de produzir pra gente fazer esse match perfeito. E para melhorar também a qualidade depois aqui, nessas 3 semanas, elas são realmente só de lapidação final, que não é tão final, né? A gente tá sempre melhorando, mas para esse desafio aqui vai ser a lapidação pra produzir os conteúdos da melhor forma possível, e eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês já estejam aí matutando na mente de vocês algum desafio pra vocês fazerem. A gente chega no final do ano, tem aquela vontade de emagrecer, tem aquela vontade de usar biquíni ficar linda, de deixar a unha crescer, de ganhar mais dinheiro, economizar um pouquinho mais. Então qualquer que seja o desafio que você vá fazer, use esse vídeo de inspiração, usa aí pra se motivar, pesquisa aí no YouTube algum desafio relacionado ao que você quer fazer. Eu queria de criação de conteúdo, encontrei, achei perfeito esse vídeo. Então tenta procurar aí algum desafio que você goste, algum desafio de hábitos saudáveis que você queira fazer, chama amigas pra fazer junto, chama amigos pra participar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês gostem de acompanhar e vou ficando por aqui. Até mais!